profeta Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 2. E me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corria água ao lado direito. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me dava pelos tornozelos. Fala tornozelos. Olha para o seu irmão de fé. Se você não ficar bem, se você não está bem, hoje você vai ficar bem, para a glória de Jesus. Aleluia. Então, água que me dava nos tornozelos. Versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Fala, água que me dava pelo joelho. Fala, joelho. Água. Aleluia. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. Fala, lombos. Fala, lombos. Versículo 5. E mediu ainda outro 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que não podia passar a nado, rio ao qual não podia passar. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Igreja, Deus falou para mim: pregue aqui hoje. Eu vou pregar a palavra de Deus. Igreja, Deus, Ele mostra para o profeta Ezequiel um rio. O anjo desce e leva Ezequiel para dentro das águas. Escute, para dentro das águas. Ezequiel entrou nas águas. O que Deus me revela nesse texto bíblico que ora acabamos de ler: águas pelos tornozelos. Águas pelos tornozelos. Água que dava pelos tornozelos. O que eu estou vendo é um rio. Escute, e no rio, todos os rios tem árvore, e naquela árvore tinha ninhos, e dentro dos ninhos tinha filhotes. Isso é uma revelação que Deus está me dando acerca da palavra que nós estamos lendo. Aleluia. É uma revelação. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar isso nunca, porque essa é revelação de Deus, é revelação do trono, não é revelação do homem. Você não vai achar nunca, porque Deus me revelou e disse: meu filho, na beira de rio tem árvore, tem ninhos. Palavras repetitivas em nossos corações, temos que tomar cuidado, senão ela penetra. Palavras malignas, se toda vez for batendo e você abrir a porta, a palavra maligna vai lhe derrubar. Jesus disse, a palavra de Deus fala: não dê vazão para a palavra torpes. Eu estou lendo a palavra de Deus para você. Eu consigo ver rios, água, pássaro e ninho. Aí dentro do ninho eu vejo filhotes. Eu vejo a mãe alimentando o seu filhote. Na visão espiritual, Deus me mostrou o rio
me mostrou a água, me mostrou também, ele mostra, está mostrando também, igreja, a árvore, ninho, filhote, e a mãe alimentava o seu filhote. Quando a mãe queria beber água, ela descia até o rio, pegava água e dava água para o seu filhote. Tudo isso está à beira do rio, árvore, pássaro e ninho. E a mãe vai alimentando, e o seu filhote vai crescendo, e crescendo. Vai crescendo e crescendo. Quando a mãe percebe que o filhote está pronto para voar, ela manda ele voar. Isso quer dizer que uma pessoa, quando as águas estão nos tornozelos, ela precisa de uma alimentação espiritual para que ela possa caminhar na presença de Jesus, na presença de Jeová. Primeiro tem que aprender, primeiro tem que receber o alimento para depois caminhar na presença de Cristo. Glória a Deus. Senão vai ser uma bomba na mão de Satanás. Então o que eu vejo no texto, o que eu vejo na visão espiritual, é a mãe ensinando o filho, é a mãe alimentando o filho, é a mãe alimentando o seu filho e dando água para ele. Então no tornozelo significa, nós temos que aprender a palavra. Nós ainda estamos aprendendo, porque as águas estão rasas, e nós estamos aprendendo ainda a entrar no rio. E aí nós estamos aprendendo, mas é necessário, aqueles que estão com a água no tornozelo, é necessário ouvir a palavra, comer da palavra, beber da palavra, para depois entrar no reino do céu, para depois descer mais um pouco. Eu vi o anjo. Aleluia. Tem pessoas que ficam do nosso lado e que colocam depressão na gente. A gente tem que dar um basta na situação. Tem pessoas que dão palavras que ferem a gente, que machucam a gente. E a gente tem que dar um basta na situação. Aleluia, glória a Deus. A mãe alimentou o filhote. Então águas nos tornozelos significa que uma pessoa, ela está aprendendo a andar nos caminhos do Senhor. Ela está aprendendo. Então você vê o anjo levando Ezequiel para dentro da água. Você vê o anjo levando ele e medindo as águas. Mediu 500 metros. E as águas estavam sobre os seus tornozelos. E aí, essa que nós acabamos de falar, de pregar isso, o crente que está nas águas rasas, que a água no tornozelo, devemos tomar cuidado, porque ele tem que aprender para depois ensinar. Ninguém ensina se não aprendeu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois disso, Deus me leva na dimensão do Espírito, e eu vou vendo o anjo levando, e o anjo vai levando, e leva ele a mais 500 metros. Significa que o anjo está levando o profeta, e o profeta está agora 1000 metros. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus me revela que o profeta está aí aos 1000 metros, Deus me mostra um boi, araço de cantará, em beira de pastos tem boi. E quando o pasto está vivente, verdejante, o boi se alimenta. Eu disse: Deus, o que é que significa esse boi? Eu estava em cima do monte, Deus me disse: pastor, há um boi perto do pasto. Onde tem rio, as águas fazem com que todo o pasto fique verdes. Eu disse: Deus, me explique isso que eu não estou entendendo. Eu preciso entender essa revelação. Eu preciso entender porque o boi está entrando no meio da história. Aí Deus olhou para mim, sabe o que Deus falou? Deus falou assim para mim: escute, preste bem atenção, porque o boi para dormir, ele é mais fiel do que o crente. Porque ele é mais fiel. Deus, então por que? Me explique porque o boi é mais fiel do que o crente. Aí Deus falou ao meu coração assim, ó: todo boi, na hora
ajoelha. Aleluia, é forte. O boi se ajoelha toda noite, coisa que crente não faz às vezes. E ele tem fidelidade de manhã. Todas as vezes que o boi vai se levantar pela manhã, o boi também joelha. Eu disse: Deus, eu já estou começando a entender o mistério. Eu já estou entendendo o que o Senhor está me falando. Aleluia, meu Deus. É forte, Jesus. Aí Deus leva, e você está vendo o profeta dentro da água, e a água no joelho. A água está sobre o joelho. E o joelho de boi é coisa forte, você sabe. E quando o boi está ajoelhado, o boi levanta agradecendo pelo que ele comeu, pelo que ele bebeu. E o ser humano às vezes nem lembra que Deus existe, só cobra de Deus. Mas o boi está no joelho toda noite, toda manhã, toda noite, toda manhã. Então o joelho, a igreja de joelho, está dizendo que você agora já não é mais aquele crente que está nas águas pelos os tornozelos. Você agora entrou no joelho. Você está no joelho. Quando está no joelho, fica mais forte, porque o joelho de boi é coisa forte. Quando o crente está com água no tornozelo, ele precisa de ajuda de alguém, porque ele está em águas rasas. Mas quando o crente entra nessa posição de um adorador, que Deus me revelou esse boi que joelha toda noite. Se você observar o boi, todas as vezes que ele vai, a primeira coisa ele joelha. Então, igreja, significa, com a água no joelho, você se torna um crente mais forte. Você seja um crente mais forte. Então, a igreja do boi, eu falei: Deus, o que tem mais desse boi? Deus falou: tem coisa boa no boi. Aleluia. No boi tem filé mignon, arraço. No boi tem, escuta que Deus está mandando pregar para essa igreja hoje. Arraso. No boi tem o filé mignon. No boi tem a picanha. Quem gosta de picanha, dê um glória. Glória. Poucos gostam, mas eu gosto. Aleluia. Então, preste bem atenção. O boi tem várias partes que são importantes, que são as melhores partes. Aí eu digo: Deus, então me explique o que é isso, eu quero entender. Ele disse assim: as partes melhores do boi, a picanha, o colchão mole, é do crente que anda no joelho. É do crente que anda no joelho. Você não está entendendo o que Jesus está falando? Vai lá. Também no boi tem a parte pior, o colchão duro. Se nós não tiver um dente afiado, não consegue comer aquele negócio, embucha na nossa boca. Eu disse: Deus, por que tem a parte ruim do boi? Deus disse: a parte ruim do boi é pro crente que não ora, é pro crente que não jejua, é pro crente que fala mal do outro, é pro crente que não anda na posição como o boi, todo dia ajoelhando e agradecendo. Crente que não anda no joelho, ele só come a pior coisa. Mas o crente que anda ajoelhado, Deus escolhe e dá o melhor para você. Quem joelhou hoje para orar, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus me mostrou as partes do boi, as melhores e as piores. A melhor parte é para aquele que anda no joelho, porque aqui o profeta está com um anjo de Deus e a água está no joelho. 1000 metros de rio. Ele olha para trás e vê uma imensidão, 1000 metros, 1 quilômetro de água. O anjo se atreve mais um pouco e leva o profeta até 1500 metros, mais 500 metros para frente. Aleluia. Glória a Deus. Tudo se encaixa na tua vida. Oração. Crente como um filhote de um passarinho, alimentado pela mãe, as águas estão no tornozelo. Ele está aprendendo a comer, ele está aprendendo a nascer pena, depois ele vai aprender a voar. Ele vai voar,
porque ele aprendeu, a mãe o ensinou. Crente que está na igreja aprendendo com Cristo, ele está ainda nos tornozelos. Aí ele está, sabe o que ele está fazendo? Ele está aprendendo a ler a Bíblia, ele está aprendendo a ler a palavra, ele está aprendendo a jejuar, ele está aprendendo a se santificar a Deus, ele está aprendendo coisas maravilhosas que vêm da parte de Deus. Esse é o Filho de Deus que está aprendendo a caminhar na presença de Deus. Cadê os crentes? Cadê os crentes? Cadê os crentes que dá glória a Deus aí? Cadê os crentes? Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Você vai andar no joelho, você vai andar no joelho e tu vai ter o melhor dessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olhando para dentro do rio, eu vejo o anjo levando, ele está levando o profeta agora para mais 500 metros, que um côvado significa 500 metros. Você vê que já levou a ele aí agora a 1500 metros dentro da água, e diz para ele: ei, agora a água está sobre os seus lombos. Você jejuou, você aprendeu a ler a Bíblia, você andou de joelho na presença do Pai, você andou de joelho na presença de Deus, você andou joelhando